O meu próprio caminho para me tornar um verdadeiro Marte Alcente ainda é incerto. Quem sabe, a chave para o meu avanço final esteja justamente nas amostras do laboratório dela. Lin Vanvan balançou a cabeça modestamente, ainda sorrindo. Senior Brother Shenji, você está exagerando só para me provocar de novo. Dom Quinso ficou surpresa ao ouvir falar de um avanço rumo ao nível de Marte Alcente, mas decidiu não comentar. Depois de um breve silêncio, ela assentiu lentamente. Muito bem, eu vou ajudar vocês. Porém, sua voz ficou séria. Minha cooperação depende de uma única condição. Vocês precisam aceitar uma exigência. Curioso, Dom Shenji levantou as sobrancelhas. Uma condição? Interessante. O que poderia ser tão importante? Ele fez um gesto exagerado. Fala logo. Eu aceito quase qualquer coisa se isso te deixar feliz. Afinal, você também está prestes a alcançar o nível Grandmaster, não está? Precisa de recursos? Não tem nada a ver com recursos ou meu cultivo, respondeu Dom Quinso rapidamente. Sua postura fria vacilou por um instante. Depois respirou fundo e perguntou, você realmente pretende desafiar todos os oficiais do ranking general Star da região militar do leste, um por um? Claro, respondeu Dom Shenji com um aceno indiferente. Mesmo que a maioria não seja um desafio real para mim, já que estou aqui posso usar a lista inteira como um aquecimento. Por que o interesse repentino no meu plano? Perguntou ele, estreitando os olhos. O rosto de Dom Quinso ficou vermelho de repente e ela começou a gaguejar. Então, se for assim, eu quero que você pule o quarto colocado do ranking. Dom Shenji franziu o senho, pensando. O quarto lugar? Quem era mesmo? Dom Quinso mordeu o lábio, incapaz de dizer o nome Lu Seng naquele momento. O irmão observou a reação dela com curiosidade. Quem é essa pessoa que minha irmã quer proteger tanto? Um brilho de entendimento apareceu nos olhos dele enquanto buscava a informação na memória. De repente, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Espera, você está falando do novo gênio da nona zona de guerra, o tenente-general 2 estrelas Lu Seng? Os olhos de Dom Shenji brilharam de empolgação. Ele se moveu tão rápido que virou um borrão ao estender a mão em direção a ela, mas não para atacar. Antes que ela pudesse reagir, o delicado colar de prata que estava escondido sob a gola de Dom Quinso já estava pendurado entre os dedos dele. Foi ele que te deu isso. Dom Shenji levantou o pingente de prata contra a luz, examinando com um sorriso provocador, antes de olhar para a irmã de forma significativa. Interessante. Consigo sentir a intenção gravada nessa peça, a martial will dele é extremamente pura, quase assustadora. A vergonha de Dom Quinso se transformou instantaneamente em um olhar gelado e assassino. Devolve isso. Agora ordenou ela, com a voz tremendo de raiva contida. Dom Shenji jogou o colar de volta casualmente, a corrente brilhando no ar antes de cair nas mãos de Dom Quinso. Ele soltou uma gargalhada alta. Você ainda tem esse mesmo temperamento explosivo de quando era criança. Nunca soube brincar ou levar uma provocação numa boa. Tudo bem, já que você praticamente implorou, vou respeitar seu pedido e pular ele, mas só durante esse exercício específico da região militar. Ele observou enquanto ela guardava o colar novamente e então sua voz ficou mais séria. Mas durante o grande exercício militar de todo o exército, a história vai ser diferente. Antes de eu desafiar as outras 4 grandes zonas de guerra, esse garoto que você gosta vai ter que provar que aguenta pelo menos um golpe meu. Se conseguir, eu deixo ele em paz e paro de me meter na sua vida. Caso contrário, não importa o quanto você diga que gosta dele ou o quanto seus sentimentos sejam profundos. Vai ser inútil. Um fraco não tem lugar ao seu lado. Ficou claro? A voz de Dom Shenji continuava calma, mas carregava um peso esmagador de autoridade. Dom Quinso sentiu um suor frio escorrer pelas costas, e o silêncio foi a única forma que encontrou de se proteger do olhar dele. Dom Shenji, aparentemente satisfeito com o silêncio dela, continuou falando. Além disso, você deveria considerar meus termos bastante generosos. Se fosse Dom Potin aqui, a situação seria bem mais fatal.
Você não lembra quando aquele garoto Kim da casa ao lado tentou te cortejar? Potian quase matou ele na hora antes que alguém conseguisse impedir. Os olhos de Dong Qingsu tremularam ao lembrar da cena, e o suor frio voltou a escorrer pelo rosto. Dong Shenji estendeu a mão e deu um leve tapinha no ombro dela, surpreendentemente gentil, embora suas palavras carregassem um aviso claro. Pense bem, irmãzinha. Afinal, você sabe que nem todo irmão dessa família é tão razoável, compreensivo e fácil de negociar quanto eu. Lin Vanvan, que estava quieta ao lado, começou a entender o que estava acontecendo. Então a irmã Qingsu está apaixonada por alguém, pensou ela. E se esse homem quiser ficar com ela, primeiro precisa sobreviver aos dois irmãos monstros dela? Isso parece um pesadelo impossível. Lin Vanvan sentiu uma forte onda de simpatia. Ela segurou a mão de Dong Qingsu e sussurrou, não se preocupe. Eu vou falar com Senior Brother. Vou fazer ele pegar leve secretamente. Garanto que ele não vai se machucar de verdade. Dong Shenji olhou para ela com uma expressão entre rir e chorar. Lin Vanvan, se você algum dia se apaixonar, o seu namorado provavelmente vai ser o homem mais miserável do mundo. Sua mãe é uma Marte ausente, e você tem um exército de Senior Brother superprotetores espalhados por todo o mundo marcial. Lin Vanvan apenas inclinou a cabeça calmamente. Minha mãe respeita minhas decisões, e todos os meus Senior Brothers seguem a vontade dela. Nessas condições, do que exatamente eu deveria ter medo? Dong Shenji ficou sem palavras, coçando a cabeça enquanto tentava encontrar uma resposta lógica para aquela inocência. Finalmente ele esticou o corpo e soltou o ar. Vamos. Não faz sentido ficar aqui. Vamos para a próxima zona de guerra. Dentro de 3 dias eu pretendo limpar completamente o ranking General Star da região militar do leste. Depois disso, vamos descer para Arf Cave. Qingsu, cuide dos preparativos rapidamente. E Lu Seng, eu definitivamente vou lidar com você depois. Naquele exato momento, no vasto espaço etéreo do Drenscape, Lu Seng estava com uma expressão pensativa bem peculiar. Ele tinha acabado de terminar de analisar o dossiê detalhado de Dong Qingsu no banco de dados Fire City, aproveitando para verificar também as pessoas mais próximas dela. Antes ele não tinha prestado muita atenção no círculo social dela, mas agora percebeu que todos ao redor dela tinham avaliações de potencial extremamente altas no sistema. Para sua leve surpresa, Lu Seng descobriu que a avaliação do Fire Seed sobre os dois irmãos de Dong Qingsu era realmente impressionante. Um deles foi classificado como talento 5 estrelas, e o outro como 6 estrelas. Dong Shenji já era formidável por si só, mas os registros de Dong Potian eram realmente surpreendentes. Ele estava listado como Marte ausente de nível 9. Embora tenha ficado preso no pico do nível 8 Grandmaster por mais de 100 anos antes de finalmente avançar, esse século de acumulação permitiu que ele se tornasse um verdadeiro poder entre os Sentes. Nada mal, pensou Lu Seng. Não é algo impressionante para mim, mas nesta era é considerado um talento extraordinário. Mesmo assim, a determinação de Lu Seng não mudou. Afinal, um Marte ausente ainda era apenas um Marte ausente. Nos registros marciais de 10.000 anos no futuro, figuras assim eram tão comuns que alguém como o histórico Dong Potian mal merecia uma nota de rodapé. Na era atual, a Dragon Nation reconhecia oficialmente 3 Marte ausentes, mas seus nomes praticamente desapareceram dentro dos primeiros 3.000 anos da história marcial. O olhar de Lu Seng saiu dos dados técnicos e voltou para a fotografia digital de sua futura esposa. Ele suspirou suavemente. Seria mentira dizer que não sentia nada por ela. Dong Qingsu era incrivelmente encantadora à sua maneira fria. Ele se lembrou daquele velho ditado de que quase todo jovem acaba tendo uma queda por alguma professora na adolescência, uma mistura de hormônios e admiração que planta uma pequena semente no coração. Mas a maioria dessas sementes nunca chega a crescer. Esse sentimento leve normalmente é desgastado com o passar do tempo até desaparecer completamente, como tentar segurar fumaça nas mãos. No começo, sua atração por Dong Qingsu parecia exatamente isso, algo passageiro. Talvez seus sentimentos verdadeiros tenham começado a surgir no momento em que viu oficialmente o nome dela ligado ao dele na designação de casamento. Seria destino?
Lu Seng soltou um pequeno riso e decidiu parar de pensar demais nisso. Tanto faz, pensou. Vou treinar por algumas horas, depois acordar e focar em juntar dinheiro suficiente para o casamento. Se Dong Shenji aparecer, eu simplesmente vou lidar com ele. Vou prolongar a luta, usar alguns movimentos chamativos e derrotar ele com cuidado. Ele ficou bastante satisfeito com esse plano. Suas habilidades de atuação eram boas o suficiente para fazer a luta parecer equilibrada, sem ninguém perceber que ele estava escondendo um poder absurdo. Afinal, o homem era seu futuro cunhado. Era só mostrar um pouco de respeito familiar. 3 dias depois, Lu Seng estava relaxando no sofá macio da sala do primeiro andar, completamente tranquilo. Ele abriu distraidamente a lista de contatos do celular. O dedo passou pelos avatares de Zendanda e Yi Yuan, mas depois de hesitar um pouco, ele simplesmente deslizou para baixo sem clicar. Qualquer pessoa que não esteja na lista oficial de casamento, murmurou, não precisa mais da minha atenção. O dedo dele finalmente parou no contato de He Ling-su. Ele percebeu de repente que fazia bastante tempo que os dois não conversavam sobre nada além de negócios. Ele abriu o perfil dela, pensou um pouco e enviou uma mensagem simples. Você está aí? A resposta da mulher conhecida no círculo dele como Jizuzu veio quase instantaneamente. Eu estava justamente prestes a te enviar um relatório formal, ela escreveu. Recentemente, na Lingshan Pharmaceutical Co. O que veio em seguida foi uma avalanche de mensagens que fez Lu Seng fazer uma careta. Droga, pensei ele, acabei de ativar uma bomba de mensagens. He Ling-su começou a enviar uma sequência interminável de dados, planilhas e projeções logísticas. Só de olhar aquela parede de texto já dava dor de cabeça. Será que eu realmente conseguiria viver com alguém assim? Pensou ele. Será que na noite de casamento ela estaria falando sobre relatórios financeiros? Ele balançou a cabeça e decidiu encerrar a conversa antes que piorasse. Mesmo assim, ela era sua futura esposa, então pelo menos deveria demonstrar alguma preocupação. Ele digitou rapidamente, o clima tem ficado frio ultimamente. Lembre de se agasalhar bem e não trabalhar demais. Sua saúde é mais importante que qualquer lucro. He Ling-su ficou olhando para a tela completamente chocada. Por um minuto inteiro ela não conseguiu reagir. Espera, desde quando esse chefe sanguessuga sabe falar coisas doces? Depois de um longo silêncio, ela respondeu, quem é você? É o ladrão que roubou o celular do Lu Seng? Se você encontrou esse telefone na rua, deveria devolver para o dono o mais rápido possível. É o certo a fazer. Ela ainda colocou um emoji extremamente exagerado. Lu Seng ficou olhando para a tela sem palavras. Depois soltou uma pequena risada e voltou ao normal. Pelo menos sei que He Ling-su continua a mesma. Eu só preciso manter uma relação estável e cordial com ela por enquanto. Depois de pensar assim, Lu Seng saiu do chat e deixou o assunto de lado. Ele pegou o celular novamente para ver as notícias militares mais recentes e pensou, já se passaram 3 dias. Então por que Dong Shenji ainda não veio me desafiar? As manchetes estavam cheias de notícias sobre o domínio absoluto de Dong Shenji na 9ª zona de combate, onde ele mantinha uma sequência perfeita de vitórias. Lu Seng murmurava os dados enquanto lia. Ele já derrotou praticamente todos os especialistas de alto nível da região militar do leste, exceto o primeiro colocado, Sun Yanyu. Segundo os relatórios, todos os outros foram derrotados com um único golpe. Ele enfrentou todo mundo da lista, menos eu. O general em 4º lugar. Estranho. Será que ele está ignorando minha existência de propósito? Lu Seng parou por um momento e percebeu algo. Provavelmente Dong Qinsu tinha interferido nos bastidores para impedir o irmão de vir atrás dele. Deve ter sido a Qinsu, percebeu ele. Nunca imaginei que um dia eu sentiria a sensação de ser protegido por uma mulher. É uma sensação curiosa. Lu Seng colocou o celular de lado e tomou um gole de chá. Sua estratégia começou a mudar. Se seu futuro cunhado estava dando um tempo para ele, então ele poderia aproveitar. Já que ele está dando respeito à irmã, eu também posso dar respeito à minha esposa.
Se ele não vem me provocar, não faz sentido eu ir atrás dele para bater nele. Lu Seng decidiu aproveitar os dias restantes antes do torneio da região militar do leste para voltar às Arficaves. E agora não era só para coletar materiais para forjar armas. Um casamento decente precisa de muito dinheiro, presentes de noivado, cerimônia e custos futuros da família. Eu preciso trabalhar mais para garantir nosso futuro. Lu Seng se levantou, alongou o corpo e chamou Li Dai. Prepare meu equipamento de missão. Vou sair para outra expedição imediatamente. Como desejar, Master, respondeu ela. Enquanto isso, na entrada de uma perigosa Arficave de nível S, Lin Van tremeu assim que pisou no chão da caverna. Essa caverna é assustadoramente fria, sussurrou. Dong Shenji olhou para Lin Van com uma mistura de impotência e arrependimento. Se você tivesse dedicado pelo menos uma parte da sua inteligência ao treinamento marcial em vez de seus experimentos, não sentiria frio. É realmente um desperdício dessas excelentes genes de Martial Sente. Nem todo mundo tem sua obsessão por violência extrema, respondeu Lin Van calmamente. Ela puxou de dentro da roupa uma pequena estátua dourada de Buda finamente esculpida e segurou na mão. Com isso, o frio não será mais um problema. Quase imediatamente, o pequeno Buda começou a emitir uma luz quente. A luz formou uma esfera protetora ao redor de Lin Van, afastando a névoa negra da caverna e isolando completamente o frio. Em poucos segundos, a cor voltou ao rosto dela. Dong Qinsu, como sempre, observava tudo em silêncio. Dong Shenji percebeu o olhar dela sobre o artefato dourado e sorriu. Funciona de forma parecida com aquele amuleto que aquele garoto te deu. Mas em valor real, não chega nem perto da Martial Will concentrada no seu colar. A mão de Dong Qinsu tocou instintivamente o pingente. Na mente dela, apenas um pensamento surgiu: o meu é muito melhor. De repente, uma aura azul intensa envolveu Dong Shenji enquanto ele se preparava para descer. Seus olhos brilhavam com determinação. Ele abriu a boca e sua voz ecoou na caverna. Chega de conversa. As amostras não vão se coletar sozinhas. Vamos começar. Os dois guerreiros avançaram juntos, prontos para se apoiar enquanto exploravam a fenda dimensional. Nas profundezas perigosas de uma fenda de nível S, Lu Seng estava parado à beira de um enorme abismo, observando a escuridão abaixo. O ambiente estava um pouco mais visível do que antes, mas ainda cheio de névoa branca e restos de esqueletos antigos espalhados pelo chão. Lu Seng permanecia completamente calmo. Da última vez que vim aqui foi à noite. Vir durante o dia realmente parece melhor. O ambiente é bem menos sombrio. Na verdade, para alguém como Lu Seng, não fazia muita diferença se era dia ou noite. Ele entendia uma verdade simples: o medo é apenas resultado da fraqueza. Quando alguém fica forte o suficiente para destruir o próprio mundo, fantasmas e monstros deixam de ser ameaças. Um único soco resolve tudo. Será que aquela consciência maligna nas profundezas desse lugar ainda existe? Murmurou Lu Seng. Ele se perguntava se aquela presença estava limitada à fenda anterior que explorou ou se espalhava por todo o labirinto subterrâneo. Mesmo assim, ele não hesitou. Saltou diretamente no abismo, liberando seu poder espiritual como uma luz intensa que iluminava a descida. Não havia medo em seu coração. Na exploração anterior ele já tinha percebido que aquela entidade parecia assustadora, mas na verdade era apenas uma ameaça vazia. Para alguém como Lu Seng, dia e noite não faziam diferença. Mesmo que aquela consciência fosse mais forte que ele, as leis dimensionais da fenda impediam qualquer ataque direto. Se fosse realmente onipotente, por que precisaria enganá-lo para fazê-lo descer mais fundo? Alguns segundos depois, suas botas tocaram o chão do abismo com um som pesado. Mesmo esse contato leve fez as rochas antigas se transformarem em pó. Era a prova de que o peso e a força física de Lu Seng já tinham ultrapassado os limites humanos. Lu Seng pensou rapidamente que sua descida poderia provocar um surto de monstros na dungeon. Se sua energia afetasse exploradores próximos, isso seria problemático. Se eu encontrar aquela consciência sombria novamente, vou recuar imediatamente, decidiu. Mesmo naquele ambiente sombrio,
sua mente acabou lembrando da futura esposa, a poderosa bombardeiro pesado do campo de batalha, Dong Qingsu. Lu Seng não pôde deixar de se perguntar, o que Dong Qingsu estará fazendo agora? Ao mesmo tempo, em outra área da fenda, Dong Qingsu liberou completamente seu poder espiritual enquanto os três avançavam pela caverna. Voxos! 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 Feixes brilhantes de lâminas cortaram a escuridão como uma cascata prateada. Uma enorme besta mutante de nível 7 parou no meio do movimento. Seu corpo gigante tremeu antes de se dividir perfeitamente ao meio. Dong Shenji havia cortado o monstro com uma facilidade assustadora. Ele guardou a lâmina com um clique metálico e observou o ambiente com desinteresse. Muito bem, o trabalho pesado acabou. O resto é com você, garota. Dong Qingsu não respondeu. Em vez disso, expandiu ainda mais sua percepção espiritual para explorar o terreno à frente. Seu campo sensorial invisível percorreu rapidamente cada canto da caverna. Depois de examinar tudo, ela falou calmamente, não há outras assinaturas de bestas mutantes por perto. É seguro iniciar a coleta. Perfeito, disse Lin Vanvan animada. Ela colocou rapidamente máscara e luvas estéreis antes de correr até o corpo da besta de nível 7. Totalmente focada no trabalho científico, ignorou completamente a sujeira da caverna e o sangue espalhado no chão. Lin Vanvan pegou uma seringa especial de alta capacidade e começou a coletar o sangue espesso da criatura. Segurando o cilindro transparente contra a luz fraca, Lin Vanvan sorriu satisfeita. A qualidade dessa amostra de sangue é excelente, comentou. Digna de uma besta mutante de nível 7. Durante esse intervalo, Dong Shenji olhou para Dong Qingsu e começou seu discurso arrogante de sempre. A base da força de um verdadeiro artista marcial é o corpo. Cada osso e cada músculo são a arma definitiva, diferente daqueles camponeses nível estrela que dependem de equipamentos. Eu uso armas frias apenas para aperfeiçoar minha técnica e ultrapassar os limites do corpo humano. Se não fosse para acelerar essa coleta tediosa, eu nem sacaria a espada contra essas criaturas imundas, continuou Dong Shenji. Depois olhou para o cadáver da besta e franziu o rosto. Além disso, o sangue dessas bestas primitivas é nojento demais para o meu gosto. Dong Qingsu, parada alguns passos atrás, continuava concentrado em sua percepção espiritual, com um rosto imóvel como uma estátua. Sem sequer olhar para ele, levantou a voz levemente. Ou você ajuda na coleta, ou cala a boca. Ninguém aqui quer ouvir seu discurso. A expressão arrogante de Dong Shenji congelou na hora. Ele apertou o maxilar irritado, bufou friamente e finalmente ficou em silêncio. Lin Vanvan terminou de coletar as amostras rapidamente, e os três continuaram descendo. Dong Shenji, com sua força absurda, liderava o caminho como uma verdadeira máquina de combate. Durante a descida, qualquer besta mutante que aparecia era eliminada com um único golpe. Ele parecia completamente relaxado, sem sequer alterar a respiração. Esse homem! Dong Qingsu observava Dong Shenji pelo canto dos olhos enquanto ele enfrentava monstros de nível 7 como se estivesse passeando em um parque. Ele parecia assustadoramente tranquilo, e ela não conseguia explicar o estranho pressentimento que estava surgindo em seu coração. Pensando de forma lógica, Dong Qingsu sabia que deveria ser grata por ter um irmão mais velho tão poderoso protegendo todos ali. Mas a ideia de que Lu Seng poderia ser facilmente derrotado ou humilhado por ele no próximo confronto enchia seu coração com uma irritação difícil de controlar. Um pensamento sombrio passou rapidamente pela mente de Dong Qingsu. Não seria tão ruim se esse cara arrogante se machucasse um pouco aqui dentro da dungeon, pensou ela. E foi exatamente nesse momento que viu Dong Shenji caminhando em direção a um abismo oculto que se misturava com o chão da caverna. Seu primeiro impulso foi avisá-lo, mas de repente uma pequena teimosia surgiu dentro dela, e ela simplesmente engoliu as palavras. Dong Qingsu manteve sua expressão calma enquanto observava Dong Shenji caminhar passo a passo em direção ao abismo. Quando Dong Shenji estava prestes a colocar o pé na fenda dimensional do tamanho de uma bacia, seus instintos dispararam. Ele parou de repente, o corpo ficando rígido enquanto olhava ao redor. Dong Shenji se virou rapidamente e franziu o senho enquanto encarava Dong Qingsu. Qingsu,
Tem um abismo dimensional aqui. Por que você não me avisou? Se meu instinto marcial não tivesse me alertado, eu poderia ter caído direto numa armadilha mortal. Desculpa, eu simplesmente não vi, respondeu Dom Quinso com expressão neutra. Ela agiu como se nada tivesse acontecido e caminhou calmamente até o lado dele. Afinal, é um abismo bem pequeno. Um homem do seu nível não morreria mesmo se caísse nisso. No máximo ficaria gravemente ferido e um pouco mais humilde. Dom Quinso falou essas palavras friamente, sem sequer piscar. Dom Shenji ficou completamente chocado, suor frio escorrendo pelo rosto enquanto arregalava os olhos. Ele mal podia acreditar que aquelas palavras tinham saído da boca da própria irmã. Completamente irracional, bufou Dom Shenji, com o orgulho ferido. Sem saber o que responder, ele continuou avançando, agora muito mais cauteloso. Durante a próxima hora, Dom Shenji quase caiu em várias fendas diferentes, escapando por muito pouco todas as vezes. Em uma dessas situações, ele quase foi atingido por uma flutuação de gravidade de uma fenda que não tinha notado. Dom Shenji teve que lidar continuamente com bestas mutantes de alto nível e perigos ambientais. Até ele percebeu que algo estava errado. Com o rosto esverdeado, ele encarou Dom Quinso. Quinso, que diabos você está tentando fazer? Você está tentando me matar aqui dentro, rosnou Dom Shenji, olhando para ela com irritação. Dom Quinso manteve o rosto impassível, cruzando os braços como se nada tivesse acontecido. Eu já disse que não vi. As veias saltaram na testa de Dom Shenji enquanto ele apontava para ela. Isso é mentira! Você estava claramente me levando para aqueles abismos de propósito. Ah, é? Então foi erro meu. Eu realmente não percebi. Vou prestar mais atenção da próxima vez, respondeu Dom Quinso com total indiferença. Assustadora. Ela estava realmente assustadora. Os lábios de Dom Shenji até tremiam de raiva enquanto ele olhava para Dom Quinso caminhando como se estivesse apenas passeando. Dom Shenji colocou a mão na cintura e apontou para ela. Essa mulher é completamente louca. Nem casou ainda e já está assim, tentando jogar o próprio irmão num buraco mortal por causa de um garoto. Como vou conviver com alguém assim na família? Dom Quinso nem reagiu, apenas virou as costas. Dom Shenji só conseguiu cerrar os dentes em silêncio. Lin Vanvan se aproximou de Dom Shenji com um olhar cheio de simpatia. Senior Brother Dom, por favor tome cuidado. Aproveitando o comentário, Dom Shenji atacou novamente Dom Quinso. Vanvan, se um dia você namorar alguém, não aprenda com ela. O coração dessa mulher é mais sombrio que o próprio abismo. Finalmente, os três chegaram ao 30º andar da dungeon. O ambiente estava muito mais perigoso. A quantidade de bestas mutantes aumentava rapidamente e algumas criaturas de nível 8 começaram a aparecer. Até alguém poderoso como Dom Shenji teve que ficar sério. Além de lutar, ele também precisava proteger Dom Quinso e Lin Vanvan ao mesmo tempo, o que aumentava muito a pressão. De repente ele exclamou, de novo não. Um feixe mortal de energia roxa passou ao lado dele, quase acertando seu peito. Dom Shenji olhou para baixo e viu um rasgo enorme em sua armadura de combate. O rosto de Dom Shenji ficou feio e sua voz ficou ameaçadora enquanto olhava para Dom Quinso. Quinso, até brincadeira tem limite. Se eu me machucar de verdade aqui dentro, nenhum de nós vai sair vivo. Esse lugar está cheio de bestas de nível 8, e eu sou a única linha de frente. Com o mesmo tom neutro, Dom Quinso respondeu, eu não vi. Dom Shenji já estava completamente sem paciência. Mas naquele momento Dom Quinso também começou a suar levemente. Seus sentidos finalmente detectaram uma mudança real na energia da dungeon. Eu, realmente não vi dessa vez, disse ela com tensão na voz. Dom Quinso avançou alguns passos e observou o abismo roxo que liberava uma névoa negra. Sua expressão ficou séria. Esse abismo acabou de aparecer do nada. Ele não estava aqui antes. Isso está ficando complicado. De repente algo fez sentido na mente dela, e seu coração afundou. Ela se virou e viu Dom Shenji olhando para ela com descrença total,
enquanto Lin Vanvan também a observava com uma expressão estranha. Dong Qingsu franziu a testa. Por que vocês estão olhando para mim desse jeito? Lin Vanvan segurou o rosto com as mãos e falou com hesitação. Irmã Qingsu, você acabou de dizer que realmente não viu dessa vez. O que significa que nas vezes anteriores, ela não teve coragem de terminar a frase. Dong Shenji ficou completamente abalado, os lábios tremendo. Minha própria irmã, minha própria família. O que é isso? Você realmente é minha irmã ou algum impostor? Dong Qingsu corou imediatamente, algo raríssimo para ela. Mas rapidamente recuperou a postura e falou seriamente, pare de falar bobagem. A situação é grave. Novos abismos estão aparecendo espontaneamente pela dungeon. Isso é sinal clássico de que a dungeon está prestes a entrar em estado berserk. Precisamos sair dessa área o mais rápido possível. Quando uma dungeon rank SS entra em estado berserk, é sentença de morte para quem não estiver preparado. Lin Vanvan parecia hesitante. Mas eu ainda preciso coletar algumas amostras genéticas. Ao ver que Dong Qingsu falava sério, ela percebeu a gravidade da situação, mas ainda não queria abandonar a pesquisa. No final, olhou para Dong Shenji esperando a decisão final. Dong Shenji apenas acenou com desdém. Tudo bem, Vanvan, vamos continuar. Dong Qingsu, eu não acredito mais em uma palavra sua. Qingsu piscou e ficou sem palavras por um momento. Ela sabia que agora, mesmo falando a verdade, ninguém acreditaria. Enquanto isso, no 35º andar da mesma dungeon rank SS, o jovem Lu Seng estava destruindo facilmente um grupo de bestas mutantes de alto nível com golpes rápidos. Depois ele começou a coletar o sangue das bestas de nível 7, usando um tubo especial conectado a um recipiente reforçado nas costas. Vi o esquadrão Scorpion Tiger fazer isso várias vezes. Parecia fácil, murmurou. E realmente é simples quando você aprende. De repente seus instintos dispararam. Ele parou e murmurou, HM. Lu Seng levou a mão à testa e ao nariz. Que estranho, o que está acontecendo? Por que estou com essa sensação forte de inquietação? Desde que entrei nessa dungeon hoje, as células imortais na minha testa estão vibrando de vez em quando. Elas estão enviando sinais estranhos diretamente para minha mente. O que esses sinais significam? Isso não é um simples reflexo biológico. Significa que eu, ou alguém muito importante para mim, está em perigo mortal. Lu Seng segurou firmemente a Crimson Star Cloud Dragon Spear, cuja ponta ainda estava cravada no chão rochoso. Com uma mão na cabeça, ele pensava intensamente. Começou até a bater levemente na testa, como alguém tentando consertar uma televisão antiga para melhorar o sinal. O rosto de Lu Seng ficou ainda mais sério. Isso não era um pressentimento qualquer. Ele fechou os olhos e concentrou o poder espiritual para sentir as vibrações. Esse tipo de alerta biológico só aparecia quando ele ou alguém importante estava em perigo. Quem pode ser? Quando alguém atinge níveis extremamente altos nas artes marciais, o corpo pode despertar habilidades incríveis, incluindo prever mudanças de destino. Para a maioria dos artistas marciais isso aparece apenas como um pressentimento. Mas para Lu Seng, cujas 3 células imortais superavam qualquer guerreiro comum, essa habilidade era muito mais forte. Ele podia prever perigos próximos e até receber impressões vagas sobre pessoas ligadas a ele. Os olhos de Lu Seng ficaram gelados. Não pode ser, o problema era que o sinal ainda estava muito fraco para identificar a origem. As pessoas importantes para mim, mãe, pai, minha irmã Qing, Dong Qingsu, Qin Shaojun, Liu Qimin, He Lingsu, com o celular na mão, Lu Seng hesitou. Verificar um por um levaria tempo demais. Além disso, a dungeon bloqueava o sinal. Nem chamadas funcionavam direito. Ele começou a suar. Só espero que não estejam longe demais, ou eu não chegarei a tempo. Num instante, Lu Seng pegou a Crimson Star Cloud Dragon Spear e disparou pela caverna em velocidade absurda. Ele ainda não pretendia sair da dungeon imediatamente, porque o grande depósito de mitril que encontrou estava logo ali. Então ele avançou rapidamente pelo subterrâneo, deixando apenas um rastro dourado no ar.
Logo ele chegou ao local de extração de Mithril. É aqui, murmurou. Ele imediatamente liberou seu poder espiritual para verificar o ambiente. Nenhuma presença perigosa foi detectada, indicando que não havia Grandmasters do caminho maligno por perto. Lu Seng apertou a Crimson Star Cloud Dragon Spear e a lançou contra a parede rochosa com força devastadora. Bum! A lança se transformou na forma de um dragão de fogo e atingiu a rocha, revelando veios de Mithril escondidos. Nesse momento ele não se importava se o barulho atraísse bestas ou inimigos. Seu objetivo era coletar tudo o mais rápido possível. Como se fosse atraída pela explosão, uma enorme besta mutante de nível 7 apareceu atrás dele e tentou atacá-lo silenciosamente. Mas o poder espiritual de Lu Seng detectou a intenção assassina imediatamente. Sem sequer se virar, ele falou friamente, não me incomode. Com um movimento casual, ele girou a Crimson Star Cloud Dragon Spear enquanto seu corpo irradiava luz celestial. Bum! A besta foi decapitada instantaneamente, seu corpo sem cabeça caindo no chão. Um pouco mais longe, um pequeno grupo de exploradores parou de coletar materiais e olhou para a escuridão. Que barulho foi esse? Sussurrou um deles. O ar está cheio de cheiro de sangue. Outro respondeu, não sei se foi uma besta ou um artista marcial poderoso. O grupo decidiu investigar. Em outra parte da dungeon, um rugido enorme ecoava. Uma gigantesca besta azul escura com 12 chifres estava caída no chão, seu corpo de 10 metros tremendo de dor. Era uma besta de nível 8, capaz até de resistir a pequenas armas nucleares. Mas agora essa criatura poderosa estava com o crânio completamente destruído. Sua vida estava desaparecendo lentamente. Uma marca vermelha em forma de peixe estava gravada profundamente no crânio da besta. Em cima da cabeça da criatura estava uma figura humana. Apesar de pequeno comparado ao monstro, ele emanava uma aura esmagadora de predador supremo. Dong Shenji ficou ali parado e murmurou um nome com expressão amarga. Por que ele é tão forte? O poder dele não é muito maior que o meu, mas eu não consegui resistir nem a um único golpe. Por quê? Ele saltou da cabeça da besta, mergulhado em dúvidas. A aura de Grandmaster ao redor dele oscilava violentamente. Eu acabei de derrotar sozinho uma besta de nível 8. Deveria estar satisfeito, então por que essa irritação continua? Droga! Ele começou a coletar os materiais da besta. De repente uma explosão distante ecoou pela dungeon. Antes mesmo de terminar, outra explosão veio logo depois, e outra. Dong Shenji virou a cabeça irritado. Quem está fazendo esse barulho ridículo aqui dentro? Não conseguem ver que estou de mau humor. Ele respirou fundo e avançou como um vendaval na direção do barulho. Quem quer que seja, conseguiu me irritar. Enquanto isso, a Crimson Star Cloud Dragon Spear continuava batendo na rocha, soltando enormes pedras e veios brilhantes de Mithril. Lu Seng olhou para o minério espalhado com satisfação. A quantidade era absurda. Mas justamente quando ia começar a coletar tudo, 3 bestas mutantes avançaram das sombras com presas expostas. O jovem mal muda de posição, ativando seu escudo com tanta precisão que as feras que avançam simplesmente se chocam contra a barreira e morrem na hora com o impacto. Lu Seng murmura baixinho, essa é a parte em que o barulho inevitavelmente começa a atrair os vermes. Ele percebe que até poderia cavar mais fundo, mas o rendimento não chegaria nem perto da colheita enorme da última vez, principalmente porque agora ele está sozinho. Por um momento, ele sente falta da eficiência do Scorpion Tiger Squad. Fazer o que? Não tenho gente suficiente. Vou ter que levar isso de volta aos poucos, manualmente. Não posso gastar muita energia espiritual carregando peso, preciso guardar a maior parte para escanear o ambiente. De repente, a mão do jovem sofre um espasmo violento. Um sinal errático e agudo vindo de suas células imortais dispara uma onda de inquietação que revira seu estômago. É como a sensação de ver um vaso precioso e frágil se estilhaçar bem diante dos seus olhos. Alguém importante para mim está em perigo imediato. Essa sensação é forte demais para ignorar. Não tenho mais tempo para minerar.
Lu Seng abandona imediatamente o mitril que ainda não foi extraído e usa uma explosão de energia espiritual para puxar um único pedaço grande do chão antes de partir. Que se dane, esse pedaço já vai servir. O resto do veio pode apodrecer aqui. No momento em que ele tensiona os músculos para saltar dali, percebe uma mudança no ar ao redor. Várias figuras surgem da névoa à sua frente. Seus olhares gananciosos estão fixos no mitril dourado brilhando na mão de Lu Seng e nos minérios espalhados pelo chão. Os olhos deles brilham com fome predatória, e a respiração fica pesada. Caramba! Mitril! Tem muito mitril bruto aqui! Os olhos deles ficam indo e voltando entre as riquezas ainda não mineradas e a figura solitária de Lu Seng. Um deles grita para os companheiros: esse cara tropeçou numa mina inteira de mitril. Olhem isso, irmãos, tiramos a sorte grande. Droga, isso vale uma fortuna. Ver ele cercando lembra Lu Seng dos cães de rua magricelas da sua vida passada, aqueles vira-latas que seguiam alguém até em casa esperando roubar um pedaço de comida. Percebendo claramente as intenções deles, Lu Seng fala friamente: o resto da mina é de vocês. Agora saiam da minha frente. Ele está ansioso demais por causa do aviso das suas células para perder tempo com esse tipo de gente. Além disso, sem um esquadrão, ele nem conseguiria proteger o resto da mina. Um homem careca de meia-idade olha através da névoa negra girando e solta uma risada debochada. Irmão, você só pode estar brincando, né? Ele se abaixa e toca casualmente o cadáver esmagado de uma besta mutante que Lu Seng matou. Você fez barulho suficiente para acordar os mortos, atraindo todas as feras por quilômetros. Não percebeu? Provavelmente puxou uma horda inteira para cá. Como é que a gente vai minerar o resto em paz? O olhar do homem se fixa no grande pedaço de mitril na mão de Lu Seng, e um brilho sinistro aparece em seus olhos. Que tal dividir um pouco desse peso? Esse pedaço na sua mão já seria um bom pagamento. A gente vira amigo, e todo mundo sai vivo dessa dungeon. Enquanto fala, os membros do seu esquadrão se movem em perfeita sincronia, formando um leque para bloquear qualquer rota de fuga de Lu Seng. A ameaça é tão direta quanto uma martelada. Lu Seng permanece estranhamente calmo e dá um único passo para a frente. O que foi que você disse? Acho que não entendi direito, rosna Lu Seng, com a voz vibrando de violência contida. Repete. Eu desafio você. O rosnado baixo de Lu Seng faz o careca e seus subordinados sentirem como se um punho de ferro invisível estivesse apertando seus corações. De repente, uma nova voz ecoa pela caverna. Ora, olha só quem resolveu aparecer na festa. Foi você, moleque? Foi você que estava fazendo todo aquele barulho, martelando e atraindo todas as feras do setor. Um homem enorme com olhos de tigre caçando varre o olhar pelo lugar, parando por um instante na mina antes de voltar a um olhar frio e normal. Ele então fixa os olhos em Lu Seng e pergunta com um tom gelado. As expressões do careca e de sua equipe mudam imediatamente para puro choque. Instintivamente, eles recuam 2 passos e soltam o nome em terror. Jing Jin? Você é Jing Jin. O guerreiro gigante, Jing Jin, lança um olhar de desprezo para o grupo do careca e pergunta com expressão entediada: vocês realmente me reconhecem? O careca força um sorriso submisso, a voz tremendo. Senhor, o senhor está brincando. Quem em toda a região militar do leste não conhece o homem classificado em 2º lugar no General Starboard? Então, vocês por acaso me reconhecem? Uma voz calma interrompe de repente. Todos se viram e veem Lu Seng, seu rosto bonito levemente franzido. Jing Jin explode em uma gargalhada alta e zombeteira. Haha! Você? Que diabos você acha que é? Não faço ideia de quem você seja, e nem me importo. Só sei que você estava fazendo barulho e eu estou de péssimo humor. Jing Jin estala o pescoço, as articulações fazendo sons como tiros enquanto ele segura sua lâmina pesada com uma mão e curva a outra em forma de garra. Ele invade diretamente o espaço pessoal de Lu Seng, os olhos fixos no mitril na mão do jovem. Com arrogância absoluta, ele diz: ou você larga todo o mitril e vai embora, ou pode deixar tudo aqui, inclusive a sua vida.
O careca recua vários passos, adotando uma postura exageradamente respeitosa para dar espaço ao espetáculo de Jing-Jin. Ele faz sinal para seu esquadrão recuar e sussurra: vamos ficar de lado e assistir o grande Jing-Jin agir. Com sorte, ele deixa algumas sobras pra gente depois. Os outros assentem, cheios de medo. O caminho para a saída está completamente bloqueado por Jing-Jin e pelo esquadrão do careca, enquanto os sons das bestas mutantes se aproximam cada vez mais. Lu Seng está sozinho, parecendo uma tartaruga presa num pote, sem chance de escapar. A névoa negra oleosa gira no ar, ameaçando engolir sua silhueta inteira. Tum! O grande pedaço de mitril flutuando ao redor de Lu Seng cai no chão. Jing-Jin sorri com desdém, achando que o jovem finalmente cedeu. Boa escolha, garoto. Você é bem mais sensato do que parece. Lu Seng o interrompe antes que termine. Vocês realmente usam seus sentidos marciais para alguma coisa além de enfeite? Lu Seng puxa a Crimson Star Cloud Dragon Spear, e todo o seu corpo passa a irradiar uma fúria fria, quase vulcânica. Por que vocês não conseguem sentir? Eu estou com muita pressa, e minha paciência está chegando ao limite. Lu Seng levanta o olhar e encara o grupo com um olhar profundo e assustador. Seus olhos tremem com um poder contido, como se algo estivesse prestes a explodir de sua alma. Por que vocês tinham que escolher justamente agora para me irritar? Uma pressão invisível e esmagadora desce de repente sobre a caverna. A névoa negra que girava no ar congela instantaneamente, ficando pesada e imóvel. A máscara de calma no rosto de Jing-Jin vacila um pouco quando ele sente a mudança. Os membros do esquadrão começam a tremer incontrolavelmente, olhando ao redor em pânico ao perceberem um perigo esmagador se aproximando rapidamente. Os instintos de Jing-Jin gritam, e ele berra: que diabos você é? Por que vocês escolheram me provocar justamente agora, no momento em que eu ainda estava disposto a fazer um acordo? Lu Seng diz calmamente. Ele tira o dedo que estava pressionando contra a testa e solta um longo suspiro cansado. A irritação e a ansiedade em seu rosto recuam como uma maré. No lugar surge uma calma vazia e estranha. A pressão sufocante no ar desaparece instantaneamente, como se tudo antes fosse apenas uma ilusão. Mas naquele momento, o medo no coração de todos só aumenta. Sem motivo aparente, uma frase surge na mente deles: o silêncio antinatural antes de uma tempestade devastadora. Agora entendi, diz Lu Seng calmamente, olhando para ele sem emoção. Já que vocês estão tão desesperados para morrer, eu vou realizar esse desejo. No segundo seguinte, bum! Os Sartvats e equipamentos táticos de Jing-Jin e do esquadrão explodem ao mesmo tempo em uma chuva de faíscas. Eles gritam em confusão e pavor. Isso é ruim. Nossos dispositivos de comunicação e rastreamento queimaram. A voz de Lu Seng explode como um trovão: sejam destruídos. Já estou cansado dessa encenação. Como se uma camada grossa de gelo tivesse acabado de quebrar, uma intenção assassina gigantesca explode do corpo de Lu Seng. A névoa escura num raio de 1000 metros é varrida violentamente. De repente, só existem o jovem e seus alvos. As pupilas dos saqueadores se contraem, os rostos se contorcem de horror enquanto lutam contra a pressão esmagadora. O rosto de Jing-Jin fica pálido como cinza, os olhos arregalados de terror absoluto e a boca aberta em um grito silencioso. Um arrepio gelado percorre sua coluna enquanto o coração dispara e a respiração fica presa na garganta seca. Como um poder desses é possível? Enquanto isso, Dom Quinto está diante de um abismo cinza girando, olhando para o vazio. Já descemos mais de 30 metros nessa dungeon, e essa fenda simplesmente apareceu do nada. Dom Quinto se vira, com uma expressão extremamente séria. Não podemos continuar descendo. Lin Vanvan, que acabou de pegar um soro genético de uma besta caída, está ocupada admirando os tubos brilhantes nas mãos. Ela concorda rapidamente. Sim, já coletei amostras suficientes. A qualidade está perfeita. Com certeza já é hora de voltarmos juntos. Dom Shenji, porém, continua olhando fixamente para o abismo da dungeon, como se estivesse em transe. Lin Vanvan acena a mão na frente do rosto dele. Dom Shenji?
Você está ouvindo a gente? Ei? Dong Shenji! Mesmo após várias chamadas, Dong Shenji continua parado como uma estátua. Dong Qinsu se aproxima e bate firme no ombro dele. Dong Shenji, cuja alma parecia vagando longe dali, finalmente volta à realidade, com a pele coberta de suor frio. Ele vira a cabeça, um lampejo de pânico passando por seu rosto antes de forçar uma expressão normal. Ah, o que foi? Eu estava só pensando e não ouvi direito. Dong Qinsu franze a testa. Achamos melhor recuar. Novas fendas abissais estão aparecendo cada vez mais nesses níveis inferiores. Dong Shenji solta um resmungo desdenhoso. E mesmo assim, no caminho até aqui, nada da tal revolta da Dande aconteceu apesar dos seus avisos. Dong Qinsu rebate imediatamente, mas eu sinto uma inquietação constante. Eu acabei de verificar o perímetro e antes que termine, Dong Shenji levanta a mão e a interrompe rudemente. Chega, Dong Qinsu. Ele ignora completamente suas preocupações táticas. Sua única função é explorar o caminho à frente. Eu mesmo lidarei com qualquer besta mutante. Minha força é absoluta. Dong Qinsu encara com uma expressão que praticamente diz, quem você pensa que é? Outra frase arrogante deixa Dong Qinsu momentaneamente sem palavras. Dong Shenji continua, com expressão de desprezo. Não use sua visão limitada de artes marciais de 6º grau para tentar adivinhar os limites do meu poder. Mesmo que aconteça uma verdadeira revolta da Dungeon, tenho total confiança de que consigo tirar vocês duas daqui com segurança. Dong Qinsu fica olhando para Dong Shenji em silêncio por um longo tempo, então apenas assente calmamente. Tudo bem, entendi. Depois disso, ela se vira e caminha até a borda da clareira. Lin Vanvan corre até Dong Shenji e sussurra. Dong Shenji, você está sendo duro demais. Qinsu só está preocupada com a nossa segurança. Dong Shenji ri com desprezo. HMPH. Se ela realmente estivesse preocupada, não teria me tratado com tanto desrespeito antes. Ainda estamos um pouco abaixo da quantidade necessária de amostras de bestas mutantes de 8º grau. Vamos continuar descendo até completar tudo, e só então voltaremos. Os olhos de Dong Shenji brilham com um entusiasmo quase fanático, enquanto um sorriso sinistro aparece em seu rosto. Eu consigo sentir, a oportunidade de finalmente romper e alcançar o nível de Marte Alcente está bem aqui nessa caverna. Eu não posso falhar agora. De repente, ele agarra a mão direita de Lin Vanvan com força esmagadora, assustando-a. Lin Vanvan grita, enquanto Dong Shenji solta um rugido como um monstro primitivo. Eu não posso ir mais fundo, gagueja Lin Vanvan, o corpo inteiro travado como cristal. Suas pupilas estão dilatadas de terror absoluto, e lágrimas começam a surgir antes de escorrer por um rosto pálido como osso. Dong Shenji, ela tenta falar, buscando algum argumento para fazê-lo parar, mas o homem já desapareceu. Como um fantasma retornando ao próprio túmulo, Dong Shenji entra nas profundezas negras da névoa subterrânea sem sequer olhar para trás. O silêncio fica pesado enquanto Dong Qinsu permanece imóvel, olhando para o ponto onde a escuridão engoliu seu irmão. Depois de um longo tempo angustiante, Lin Vanvan não aguenta mais e tenta confortá-la. Qinsu, por favor, não fique ressentida com Dong Shenji. Ele provavelmente não quis te machucar tanto com aquelas palavras. Dong Qinsu apenas balança a cabeça devagar, sua expressão impossível de ler. Não estou com raiva, Vanvan. Crescemos juntos desde pequenos. Como eu poderia guardar rancor por algo tão trivial? É só que eu sinto, ela para de falar, hesitando de repente. Seus olhos se estreitam enquanto observa a silhueta distante de Dong Shenji sendo engolida pela escuridão. Vanvan, ela sussurra, com medo escondido na voz, você também sente isso? Lin Vanvan fica completamente confusa. Sentir o quê? Dong Qinsu responde diretamente, Dong Shenji, a aura dele agora está errada. A sensação que ele está emitindo é profundamente estranha. Dong Qinsu pressiona a ponta do dedo indicador na têmpora e concentra sua energia mental, liberando ondas invisíveis de alta frequência que analisam o ambiente com precisão. Pense nos fatos, ela murmura.
Quando entramos na dungeon, Dom Shenji não se afastava mais de 5 metros de nós. Agora estamos no 34º andar, um lugar 10 vezes mais perigoso que os níveis superiores. E olha para ele. Ele se afastou completamente, movendo-se sozinho, como se nem percebesse que não estamos mais seguindo. Respirando fundo, Dom Quinço sente o coração acelerar enquanto observa as sombras à frente. Sua voz fica firme, carregada de certeza. Pelo comportamento dele e pela mudança de atitude, acho que a verdade é muito pior. Dom Shenji pretende abandonar totalmente a nossa formação. Ele está obcecado em descer sozinho até as partes mais profundas dessa dungeon. A cena volta violentamente para Lu Seng. O homem conhecido como Grey sente suas pupilas se contraírem de choque quando o ambiente ao redor do jovem artista marcial se distorce. Quando Lu Seng avança, Grey tenta interceptar o ataque por instinto. Mas antes que seu braço sequer se levante totalmente, Lu Seng já está dentro de sua guarda. Com um simples movimento de pulso, Lu Seng rasga o campo de força defensivo do Grandmaster como se fosse papel molhado. Com a mão direita ele segura a lança escarlate com marca de dragão, enquanto a esquerda aperta a garganta de Grey como uma morsa de ferro. Grey engasga, incapaz de respirar, com bile e saliva escorrendo pelos cantos da boca. A aura de Lu Seng se expandiu, tornando-se gigantesca e sufocante. A tensão explode quando o aperto de Lu Seng se fortalece. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoa pela caverna, como se o próprio céu tivesse se rasgado. Num movimento rápido demais para os olhos humanos acompanharem, as duas figuras desaparecem do lugar. Um segundo depois, um impacto devastador explode contra a parede de pedra próxima, levantando poeira e estilhaços de rocha. Os membros da equipe do Homem de Cabelo Raspado viram a cabeça lentamente, como máquinas, com rostos cheios de horror. Ali, preso na rocha destruída, está Grey, esmagado contra o chão, imóvel. A rocha ao redor virou pó com a força da colisão. Eles ficam paralisados. Aquele era Grey, o suposto invencível segundo mais forte de toda a região militar. Vê-lo ser esmagado por esse jovem misterioso, sem conseguir resistir nem por um segundo, faz todos se perguntarem se ele ainda está vivo. A cena faz o líder de cabelo raspado puxar grandes golfadas de ar gelado. Uma sensação elétrica percorre sua coluna até o topo da cabeça, deixando o couro cabeludo formigando de terror. Meu Deus, se essa notícia chegar à superfície, toda a região militar do leste vai tremer. De repente, Lu Seng vira o olhar frio para eles e dá um passo à frente, dizendo apenas, "Ei!" O homem quase perde o controle da bexiga e cai imediatamente em reverência frenética. Senhor! Grande Senhor! Por favor, tenha misericórdia. Não direcione sua raiva para nós. Por favor, vamos negociar. Não precisa de mais sangue, ele implora, batendo a testa repetidamente no chão. Nós fomos cegos, Senhor. Estávamos completamente errados. Uma poça escura começa a se formar aos pés dele, o medo absoluto já tirou seu controle do corpo. Sua mente dispara em pânico, seus comunicadores foram destruídos, suas forças acabaram, e se ficarem presos nesse inferno por meio-dia sequer, as feras da região vão devorá-los antes do pôr do sol. Ele mantém o rosto pressionado contra o chão, olhos fechados, com medo de que um simples olhar para Lu Seng seja sentença de morte. Será que vamos apodrecer nesse buraco sem sol para sempre? Ele pensa desesperado. Eu não estou pronto, não quero morrer aqui. Justo quando seus pensamentos chegam ao pior ponto, a voz de Lu Seng corta o ar e esqueça, diz Lu Seng calmamente. Minha irritação já esfriou. E apesar do que parece, eu não sou alguém que gosta de matar sem motivo. Uma onda de alegria quase insana toma conta do grupo. Seus rostos se contorcem de alívio, era como se uma sentença de morte tivesse sido cancelada. Eles sobreviveram. De mãos trêmulas, todos se curvam juntos. Obrigado, senhor. 1000 vezes obrigado. Um subordinado de rosto comprido cria coragem para avançar e fazer um discurso de agradecimento, mas é interrompido por uma rajada de vento afiada que corta seu campo de visão. Uma dor branca e insuportável explode ao lado de sua cabeça antes que ele entenda o que aconteceu.
Ao mesmo tempo, gritos agudos surgem dos homens atrás dele. Ele solta um grito sufocado quando seus joelhos cedem e o mundo começa a girar num borrão vermelho. Só quando vê uma orelha cortada cair na poeira ele entende o que aconteceu. O rosto do homem raspado fica pálido de choque enquanto leva a mão ao lado da cabeça e sente apenas carne rasgada. O sangue começa a jorrar entre seus dedos, e ele grita de dor. Lu Seng caminha até perto com elegância predatória e se senta ali. Sua voz fica baixa e fria. Agora vocês memorizaram meu rosto? Ótimo! Da próxima vez que me virem, vão sentir o peso correto do medo. Entenderam? O grupo, segurando seus rostos mutilados, balança a cabeça freneticamente. Entenderam? Sim. Com certeza, senhor, eles gritam juntos. Lu Seng, achando qualquer conversa extra uma perda de tempo, usa um leve impulso de energia mental para fazer o minério de mitril levitar do chão. Ele se vira e vai embora sem olhar para trás. Atrás dele, os sobreviventes continuam curvando a cabeça como bonecos quebrados. O homem de cabelo raspado, com lágrimas misturadas ao sangue no rosto, observa as costas de Lu Seng se afastando. Seus olhos brilham com uma luz vermelha venenosa. Eu vou lembrar, ele sussurra. Nunca vou esquecer esse rosto enquanto estiver vivo. De repente, os olhos do homem de cabelo raspado se arregalaram quando uma lembrança veio à tona. Espera, ele gritou, apontando com o dedo tremendo para a silhueta distante. Agora eu reconheço ele. Esse é o Lu Seng, o quarto colocado, o titã em ascensão, o Unite Vatir God do ranking da 9ª zona de guerra. O homem de rosto comprido ficou de queixo caído quando tudo finalmente fez sentido. Ele tem 12,5 estrelas de poder de combate, mas isso é impossível. O que acabamos de ver não foi algo de 12,5 estrelas. O resto do esquadrão ficou parado, incapaz de conciliar os dados oficiais com o monstro que tinham acabado de encontrar. Não tem como aquilo ter sido nível 12,5 estrelas, alguém sussurrou. Pensa bem, se Dong Shenji consegue eliminar um comandante como Grey com um golpe só, e Lu Seng consegue fazer exatamente a mesma coisa, agora tudo faz sentido. Não é à toa que Dong Shenji desafiou todos os poderosos do top 10, mas evitou Lu Seng de propósito. Esses dois são monstros do mesmo nível, rondando um ao outro no escuro. Dong Shenji já vem desfilando pela nossa região militar oriental como um rei intocável há tempo demais, comentou o homem de cabelo raspado, com um brilho sombrio de expectativa voltando aos seus olhos. O reinado dele finalmente está chegando ao fim. Com o Lu Seng entrando no jogo, estamos prestes a ver um confronto que vai nivelar essas cavernas. O espetáculo está só começando. A realização deixou a multidão profundamente abalada, eles tinham esbarrado sem querer no verdadeiro mestre Overpowered da região oriental. Parecia até que os céus estavam conspirando para frear o ego de Dong Shenji, prontos para estalar os dedos e destruir sua reputação com essa revelação. O medo começou a ser substituído por um tipo estranho de empolgação, eles estavam tão fascinados com a ideia do confronto que viria que perder os ouvidos parecia um preço pequeno a pagar. Eles nem estavam mais lamentando o próprio orgulho, estavam analisando fanaticamente a escala de poder. De repente, o líder de cabelo raspado se lembrou do comandante caído e apontou para o penhasco irregular. Rápido, verifiquem a cratera. Vejam se Grey ainda está respirando ou se já foi dessa para melhor.